Bem, nós estamos no capítulo 10 do livro de Atos, e hoje a gente vai ler os versículos finais do capítulo 10, juntamente com alguns versículos do capítulo 11, tá bom? Então, nós vamos juntar o capítulo 10 ao capítulo 11, e os últimos versículos que a gente vai ler é o versículo 43 em diante, tá? Capítulo 10, do versículo 43 em diante. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. E respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor, e então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Ouvindo os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus, e subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos, comestes com eles? Mas Pedro começou a fazer-lhe uma exposição por ordem, dizendo: ora, eu estava orando na cidade de Jope, tive num arrebatamento dos sentidos uma visão. Eu via um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei, e vi animais da terra, quadrúpedes, e feras, e répteis, e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: levanta, Pedro, mata e come. Mas eu disse: de maneira nenhuma, Senhor, pois eu nunca em minha boca entrou coisa alguma, comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez: não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isso por 3 vezes, e tudo tornou a recolher no céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 homens que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo, e entramos em casa daquele varão. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa, e lhe dissera: envia varões a Jope, manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também a nós ao princípio. Lembrei-me do dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu, para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios Deus deu o arrependimento para a vida. Nosso assunto hoje é o derramamento do Espírito Santo na casa de Cornélio. É um assunto importante. É um assunto importante quando nós pensamos, irmãos, em tudo que já ouvimos sobre o Espírito Santo. A melhor coisa que a gente tem que fazer
quando tem algum assunto polêmico, é sair da polêmica e fazer o quê? E focar só na palavra de Deus. Deixa o que as pessoas dizem do lado, né? E fica com a palavra de Deus, vai lendo a palavra de Deus, porque esse assunto já dividiu muita igreja. Esse assunto já fez muita gente se afastar da palavra e correr para o emocionalismo. Agora aqui você tem a palavra de Deus, e aí a pessoa, quando tem a palavra de Deus, ela tem que decidir se ela vai ficar com o que a palavra de Deus diz e ensina, ou se vai seguir as emoções humanas. Bom, é a terceira vez que o Espírito Santo manifesta. Se manifestou lá no Pentecoste, foi o princípio de tudo. A igreja foi batizada no Espírito Santo e houve essa manifestação de línguas estrangeiras, como nós temos aqui no capítulo 10. Lá em Samaria também teve a manifestação. A diferença de Samaria com a do capítulo 2 é que não há menção de línguas, tá? Lá o Espírito Santo desceu e não é dito que houve a manifestação visível de línguas, mas outras coisas aconteceram, como por exemplo, muitos sinais, muitas maravilhas, né? Lá aconteceu. Agora é a terceira vez, acontece na casa de Cornélio, novamente eles falam em línguas e novamente não judeus, eles estão no meio aqui. Sempre que tem um não judeus, eles falam em línguas. Onde tem um samaritano que já fala a língua dos judeus, aí não há necessidade disso. Agora, irmãos, nós vamos entrar na casa do Cornélio, tá? Primeira coisa, vamos entrar lá. Quem é que está na casa do Cornélio? Bem, tem dois grupos na casa do Cornélio. Um grupo é o do Cornélio, o outro grupo é os judeus liderados por Pedro. Então você tem Cornélio, sua esposa, sua família, você tem vizinhos, você tem empregados. Havia um grande grupo de gentios, tá? Você não esqueça disso. Uma outra coisa que você não pode se esquecer é que no capítulo 11, no versículo 3, os contradizentes, né? Aqueles judeus que estavam revoltados, eles falaram assim: você entrou na casa de gentios incircuncisos. Não esqueça disso, tá? Então, esses homens, eles não tinham sido circuncidados. A turma do Cornélio, estava lá na casa do Cornélio, tá bom? Não judeus, gentios. Não tinha um sangue de Davi ali, né? Agora, o outro grupo eram 7 homens, era Pedro e mais 6 homens que desceram com ele, quando os empregados do Cornélio foram chamá-lo, tá? Então são essas duas turmas ali. Agora, por que que eles estavam ali? Vejam só, essa é uma pergunta importante também, tá bom? A resposta dessa pergunta está no capítulo 11, você pode ver lá, né? E o versículo é o versículo, deixa eu encontrar aqui, né? Versículo 14, o qual te dirá palavras com que te salves tu e a tua casa. O Pedro não foi lá para derramar o Espírito Santo. O Pedro não foi lá para fazer um Pentecoste. Tanto o Pedro, quanto o Cornélio, quanto os empregados, eles têm a mesma palavra. Olha, chama Pedro aqui, tá? Porque ele vai falar palavras de salvação. Então eles estão ali para ouvir as palavras da vida eterna. Uma outra pergunta importante: o que o grupo que teve o derramamento do Espírito Santo sobre eles estavam fazendo? O que aquele grupo do Cornélio estava fazendo quando derramou-se sobre eles o Espírito Santo? A palavra de Deus diz que eles estavam ouvindo. Olha o versículo 15 do capítulo 11. Quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo. Isso é confirmado no capítulo 10, no versículo 44, que dizendo Pedro ainda estas palavras,
E aí nós somos informados no capítulo 10 que as palavras que Pedro acabara de falar eram essas do versículo 43. Todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Ou seja, quem estava lá? Dois grupos, judeus e não judeus, crentes. Por que eles estavam lá? Para Pedro pregar a palavra e eles ouviam a palavra da salvação. O que aquele grupo que não era o do Pedro estava fazendo? Apenas ouvindo a palavra. Até que chegou esse momento, o momento da mensagem em que Pedro diz: em Jesus Cristo vocês têm perdão dos pecados. E aí o Espírito Santo caiu sobre eles. Agora, irmãos, vamos continuar nessa pergunta aqui. Como veio o Espírito Santo sobre aquelas pessoas? Essa é uma pergunta importante, porque aí é que está a diferença grande de uma igreja para outra, muitas vezes. Como é que caiu o Espírito Santo? O que não aconteceu? Não aconteceu, por exemplo, eles não estavam orando, pedindo o Espírito Santo, que o Espírito Santo caia sobre nós, que o Espírito Santo se derrame sobre nós. Ninguém está orando, pedindo, eles estão ouvindo a palavra de Deus como vocês estão ouvindo agora. Então ninguém pediu, tá? Apenas ouvindo a palavra. Você não vê falar de nenhum fogo, nem língua de fogo, nem fogo pentecostal, nada disso. Simplesmente eles estão ali, sentados, ouvindo a palavra, e aconteceu. Você não tem êxtase, não tem gritos histéricos, não tem pulos, não tem retorce, não tem choro provocado, e nem tem gemidos autoprovocados também. Você vai numa reunião, eu me lembro que quando eu estava em Galha, fui convidado para ir numa determinada igreja, chegou um momento lá, separou-se um grupo, e aí aquele grupo saiu, foi para a esquerda lá, e aí começaram numa gemeção, nos gritos histéricos, uma coisa estranha, pegava uma pessoa, jogava para cima, ela quase que batia no teto, voltava, pegava, jogava de novo, pegava, jogava, começou um barulho, um griteiro, eu falei, olha, eu não vi isso na Bíblia, nunca, então eu não vou ficar aqui. Disse para o porteiro, olha, peça desculpa, eu não posso ficar aqui dentro. Era muita balbúa, mas para eles aquilo ali era o mover do Espírito. Eu quero que você compare o mover do Espírito, aqui na Bíblia, com aquilo que se apresenta nas igrejas hoje. A pessoa fica cacarejando, a pessoa fica gritando, a pessoa fica gemendo, fica chorando. Onde é que você encontra isso na palavra de Deus? Um versículo. Então, irmãos, como não aconteceu nada disso. O que aconteceu? Eles estavam ouvindo Pedro pregar. Olha como é difícil para mim falar Pedro pregar, né? E então veio o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Não pediram, apenas receberam. É um sinal visível, né? Nesse caso, falar em línguas, algo que não aconteceu em Samaria. É isso que aconteceu. Isso foi o derramamento do Espírito Santo sobre a casa de Cornélio. Agora, se a gente quer entender um texto da Bíblia, você tem que usar de hermenêutica pura. O que é isso? É você comparar a Bíblia com a Bíblia. Compare um texto com outro texto. O que está acontecendo aqui no capítulo 10? Nós primeiro temos que lembrar, meus irmãos, o que Jesus disse. Para entender o derramamento do Espírito Santo, no capítulo 2 de Atos, no capítulo 8 de Atos, no capítulo 10 de Atos, no capítulo 19 de Atos, você tem que lembrar do que Jesus disse. Então eu convido vocês para ler esse versículo comigo, no livro de Marcos, capítulo 16. Nós temos na tela aí, e você pode ir comigo, né? Eu vou fazer isso, eu vou abrir o texto bíblico aqui em Marcos, capítulo 16. Por quê? Porque eu vou começar a ler um pouquinho antes, quando Jesus ele aparece para os apóstolos depois de ressuscitar.
No versículo 14, diz assim: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Eu quero que vocês reparem que aqui Jesus está chamando a atenção dos 11 apóstolos, porque eles não acreditaram que Jesus tinha ressuscitado. Eram incrédulos, completamente incrédulos, a respeito da ressurreição de Jesus. E aí sim, Jesus deu a ordem, no versículo 15: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Então, eu lembro vocês, como estavam os apóstolos nessa ocasião? Incrédulos. Perceba que os incrédulos eram os apóstolos. Eles estavam com dificuldade para crer na ressurreição de Jesus. E Jesus fez o seguinte, disse: olha, vocês estão muito incrédulos, estes sinais vão seguir aquelas pessoas que crerem em mim. Aí ele citou expulsão de demônios, curas e também o falar em línguas. Agora, irmãos, é um sinal. A pergunta agora é essencial, né? As línguas. Eu já estudei com vocês que tipo de língua eles falavam, no capítulo 2. Eles falavam que tipo de língua? Uma língua que se pudesse entender. Se a pessoa era um americano, falaria inglês. Se fosse um japonês, ia falar japonês. Se fosse um italiano, ia ouvir em italiano. Brasileiro, em português. Cada um ouvia falar das grandezas de Deus na sua própria língua de origem. Isso não muda, é fato. A pessoa vinha aqui na igreja enrolar a língua, falar, a Bíblia diz: não o proibais, deixa ele berrar. Acabou de falar, o pastor ele tem que descer do púlpito e falar assim: o que foi dito aí? É o mover, Você não sabe? Não. O que a Bíblia ensina? Esteja calado. Esse negócio de ficar gritando coisa que ninguém entende na igreja, isso não é espiritual. Então, começa aí. A pergunta, vamos voltar para a pergunta. As línguas eram um sinal para quem, né? Seria um sinal para os que estão ouvindo a palavra de Deus? Aqueles homens na casa de Cornélio, eles precisavam de um sinal para crer? Não. Eles, meus irmãos, eles não estavam nem um pouco incrédulos, pelo contrário. O Cornélio, ele mandou chamar o Pedro, Pedro veio com a palavra de Deus, eles estão crendo na palavra de Deus. Ali, meus irmãos, são pessoas que estão crendo em Jesus, eles querem ouvir a palavra de Deus. Então os incrédulos ali não são a turma do Cornélio. A turma do Cornélio está bem crente, obrigado, eles estão firmes ali. Continuando, a manifestação visível, incluindo as línguas, né, era um sinal para os incrédulos, e Paulo fala isso no capítulo 14 de 1 Coríntios, e nesse caso, especificamente, os incrédulos eram Pedro e os irmãos da circuncisão que com eles estavam. Por que que o Pedro e por que os 6 que acompanhavam Pedro, ou seja, porque esses 7 mosqueteiros do cristianismo precisavam de um sinal.
A resposta é simples, porque eles não acreditavam que os gentios podiam ser salvos. Nunca esqueça isso. O sinal era para os apóstolos, não para aquelas pessoas. Eles primeiro precisaram do sinal para eles, para ver que eles estavam fazendo a coisa certa, em Atos capítulo 2. Mas aí os samaritanos se convertem. Vocês lembram que os samaritanos eram um povo malquisto pelos judeus? E aí então eles se convertem. Mas um samaritano pode entrar no céu? Perguntava um judeu. Um samaritano pode ser salvo? Perguntava um crente judeu. E aí a resposta: não. Um samaritano? Não, né? Samaritano nem a gente. Como é que uma pessoa que nem a gente pode ir para o céu? E aí então Pedro vai lá, vê que realmente eles se converteram, e aí, meus irmãos, ora, e o que acontece? Eles recebem o Espírito Santo. Aí o Pedro, o João, calma lá. Eles ficam felizes que os samaritanos também podem ser salvos. E aí não ficou nenhuma dúvida, era o sinal que Jesus tinha dado. Olha, o sinal não era para os samaritanos já tinham recebido Jesus, eles já estavam alegres. Quem não estava alegre e duvidando era a igreja de Jerusalém, que não aceitava que os samaritanos pudessem ser salvos. A mesma coisa acontece na casa de Cornélio, do princípio ao fim. Quem não acredita na salvação de Cornélio? Quem não acredita na salvação das pessoas que estão com Cornélio? Os judeus. Por quê? Porque aquelas pessoas não eram circuncidadas. Vai ter uma briga no capítulo 15 por conta desse assunto. Então, meus irmãos, vamos recordar, para a gente ficar sintonizado, o legalismo de Pedro, né? Lembra que ele teve uma visão. E quando Deus mandou aquela visão daqueles animais quadrúpedes, quando ele viu aquela visão e Deus disse: Pedro, mata e come, o Pedro disse: não, de jeito nenhum, nunca que eu comi uma coisa impura dessa, jamais. Veja, ele é resoluto, ele é resistente, ele diz: eu não vou me misturar. Ele está dizendo aqui no capítulo 10, ele repete isso no capítulo 11, tá? A forma dura que ele se apresentou para Pedro, ele chegou, para Pedro não, para Cornélio, né? Ele chega na casa do sujeito, que está com tudo pronto para recebê-lo, com amor, com carinho, com dedicação. E aí ele chega na casa da pessoa e fala assim, como está na palavra de Deus aqui: vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu como eu, né, chegar-se a estrangeiros. Ele falou isso, teve coragem de falar isso? Falou. Já pensou alguém fazer uma visita na sua casa e falar assim: ó, não é digno da minha pessoa, da minha estirpe, né, da minha classe, entrar na sua casa? Como é que você vai se sentir? Você vai se sentir bem se uma pessoa falar isso? Pois bem, o Pedro falou isso, só que ele acrescenta: mas Deus me mostrou que a nenhum homem chame comum ou impuro. Então Pedro já estava com a orelha em pé. Eu estou entrando aqui porque, que Deus mostrou isso para mim, que senão não entro, né? Agora, o que essas atitudes de Pedro revelam, né? Que os crentes judeus não admitiam a possibilidade de uma pessoa não judia, um não judeu, ir para o céu, receber o Espírito Santo, como eles receberam. Eles não admitiam essa igualdade, não tinha, não, jamais. Uma coisa é gentil, outra coisa é judeu, eles não podem ser salvos. Não estou falando dos judeus fariseus, não, eu estou falando dos judeus de dentro da igreja, inclusive apóstolos, como o apóstolo Pedro, tá? Então, irmãos, vamos fazer o seguinte, vamos entrar na casa do Cornélio de novo. Agora, nós vamos entrar na casa do Cornélio na pele dos judaizantes, tá? Na pele dos 6 que acompanharam Pedro, mais o Pedro, no 7, vamos nos colocar no lugar de Pedro e os 6 judeus circuncidados que vieram com ele lá da cidade de Jope, tá? Eles viram o Espírito Santo descer sobre os gentios. Vamos voltar para o capítulo 10, versículo 44? Vamos lá, Atos capítulo 10,
e versículo 44. Pedro ainda estava falando as palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Ah, sim, aí nós temos o versículo 45. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, assombraram-se, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. A palavra assustar aqui, a palavra assombrar ou maravilhar, é a mesma reação daquelas pessoas que viram a filha de Jairo viva. Sabe quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo? Eles ficaram assustados, quem estava na casa, né? Ficaram assustados. Sabe quando Pedro chega depois da prisão, que ele ia perder a cabeça, e ele chega, ele bate na porta, e a menina fica assustada, e todo mundo se assusta, é a mesma palavra, ou seja, inacreditável. É isso que aconteceu. Quando o Espírito Santo desceu sobre Cornélio, e os amigos e a família que tinham crido em Jesus, eles ficaram assim, ué, o que está acontecendo? Né? Por que eles ficaram assim? Pasmos, porque o Espírito Santo também, olha que palavra importante no nosso estudo, o Espírito Santo também é para os gentios. Os gentios também podem ser salvos. Olha a reação dos crentes judeus, né? Nós vimos no versículo 45, os judaizantes não estavam acreditando no que eles estavam ouvindo. Agora, irmãos, o diferencial é o versículo 46, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Veja só, ninguém falou nada. Os judeus estavam vendo aquilo ali, o Pedro estava vendo aquilo ali, só que aqueles judeus, eles não estavam entendendo, e Pedro entendeu. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, quando Jesus foi batizado, e é assim que o pastor João ensinava, quando Jesus foi batizado, havia muitas pessoas à beira do Jordão, e de repente, apareceu um homem, e esse homem era igual a todos os outros homens. Esse homem era Jesus. Só que nem Pedro e nem as pessoas que estavam na beira do Rio Jordão sendo batizados, porque ele talvez ele estava na fila dos que iam ser batizados. Como é que João Batista sabia que era o Messias? Teve um sinal. Lembra do sinal? Qual foi o sinal? Alguém lembra qual foi o sinal? Uma pomba desceu sobre a sua cabeça. Aí ele identificou, João Batista sabia, aí ele disse, eis o Cordeiro de Deus, ele identificou. Olha, aquelas pessoas que estavam com Pedro não estavam entendendo nada, os da casa de Cornélio ninguém estava entendendo nada, mas o Pedro estava o quê? Antenado. Ele disse, Jesus disse que aqueles que crescem ia ter um sinal, há mais de um, e um dos sinais era falar em línguas. Aí ele viu, disse, é para mim isso aí, é para quebrar o meu coração, é para me humilhar, é para mostrar para mim que as pessoas que estão nessa casa também podem ser salvas. Continue na leitura no versículo 47, Pedro respondeu, pode alguém porventura recusar água, para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? Porque ele iria pregar e ia embora, ele ia falar a palavra de Deus e ia sumir, ele não ia ficar naquela casa. Agora, quando ele viu o sinal que veio de Deus, ele disse, opa, calma lá, alguém pode recusar água para batizar esses que assim como nós receberam o Espírito Santo? Ou seja, Pedro agora sabe, e ele tem certeza, né, que aquelas pessoas eram salvas, mesmo sendo não judeus, e uma outra coisa,
mesmo não tendo sido o quê? Circuncidadas, tá? Então foi uma mostra aqui, um sinal para o Pedro. Vamos continuar, meus irmãos. Pedro ele vai explicar o motivo dessa manifestação visível para o Espírito Santo. Primeiro, ele explica para quem está lá na casa, para os 6 que acompanham ele, tá? Pode alguém porventura recusar água, né? Para que não sejam batizados estes que também, assim como nós, receberam o dom do Espírito Santo? Bom, por que Pedro disse isso? Porque se dependesse daqueles crentes que estavam acompanhando ele e o próprio Pedro, eles jamais seriam batizados. Agora eu faço uma pergunta para você aqui, meu irmão. Por que é importante ser batizado? Para salvação? Não. O que o batismo faz? O batismo integra. Como é que é? Integra. O batismo integra a pessoa aonde? Aonde? Na igreja. Coloca a pessoa na igreja. Uma coisa era ouvir, outra coisa era entrar na igreja. Então eles batizados, eles iam fazer parte da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoas que nem eram judeus e não eram circuncidados. Isso era inadmissível. Então Pedro está explicando isso para eles, para dizer, olha, nós temos que batizar. Não, vai batizar sim, olha lá. Desceu sobre eles o mesmo que desceu sobre nós. Se eles recebem o Espírito Santo, como nós, então pode ser batizado como nós, entenderam? Então, o sinal do Espírito Santo ali de falar em línguas, era para Pedro, tá bom? Para os apóstolos. Muito bem, então através da manifestação visível, Pedro entendeu que Deus também salva os gentios. Ele entendeu que os gentios também podiam ser batizados e fazer parte da igreja. E mandou que fossem batizados, olha lá, no versículo 48, mandou que eles fossem batizados. Agora, uma outra coisa, né? O que aconteceu na casa do Cornélio, chegou no ouvido da igreja. Olha, nós estamos aqui a centenas de distância de Jerusalém. No capítulo 11, versículo 1, ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Eles ficaram sabendo. Olha como é que a notícia corre, rápido. A notícia chegou primeiro que Pedro, como o povo é linguarudo, como o povo tem a língua grande, né? Então Pedro, no versículo 2, ele subiu até Jerusalém, e quando ele chegou lá, meus irmãos, em Jerusalém, lembra? Ele estava numa viagem missionária, então ele volta para a igreja, e quando o missionário Pedro volta para a igreja, versículo 2 é impiedoso. Versículo 2 fala que houve uma briga, tá? Houve uma disputa, uma discussão, e discutiu com ele os que eram da circuncisão. Olha só, meus irmãos, teve uma discussão, por quê? Versículo 3, dizendo, entraste em casa de varões incircuncisos e comestes com eles. Então, houve um mal-estar na igreja, porque Pedro foi na casa de Cornélio, entrou, comeu, e pior, eles creram e foram batizados. Agora esse povo está se achando no direito de ser crente, esse povo está se achando no direito de ser cristão, né? E aí você vê nesses 3 primeiros versículos, uma briga, eles estavam inconformados com a atitude do Pedro. O quê? Como é que você pôde? Que traição é essa ao seu povo, à sua nação, à lei de Moisés? Que é isso? É isso que está acontecendo, irmãos. As pessoas da igreja de Jerusalém, são milhares de pessoas, elas estão tristes com Pedro, elas estão decepcionadas com Pedro. Por quê? Porque Pedro pregou, ele entrou na casa do gentil, comeu com eles, pregou, essas pessoas foram salvas e batizadas. Então isso não podia ser admitido, né? Então como é que ele vai explicar para essas pessoas que estão tristes com ele, como é que Pedro vai explicar que essas pessoas podiam ser salvas? Como é que eles iam entender, né? Não era simplesmente chegar e falar assim, não, eu fui lá, preguei, se converteram e pronto. Não,
Não é assim. Os judeus estão sempre pedindo o quê? Um sinal. Lembra disso? Eles estão sempre pedindo um sinal. Jesus falou sobre isso. Agora Pedro vai explicar, né? Pedro vai explicar, olha lá, então ele vai dizer que a manifestação visível do Espírito Santo, aquele falar de línguas, foi fundamental. Então Pedro explica, olha, o que determinou a minha decisão de batizá-los, de colocar eles como membros da igreja, pelo batismo, foi porque eu vi o sinal que Jesus tinha dado. Então vamos ali, meus irmãos. Primeiro, ele contou todo o ocorrido, né? Falou aquela questão dos animais impuros, que aquela visão que apareceu para ele, da ordem que o Cornélio recebeu de mandar chamar para pregar a palavra para aquela família, né? Do motivo da ida, no versículo 14, é Pedro que nos explica o motivo da ida, porque nem o anjo, nem o Cornélio deixa isso claro, no capítulo 10, mas o Pedro no versículo 14 deixa isso claro, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e a tua casa. Então Pedro disse, olha, eu fui chamado por um anjo, para ir lá na casa do Cornélio, para pregar uma palavra de salvação, e Pedro descreve o derramamento do Espírito Santo. Veja como Pedro descreve o derramamento do Espírito Santo, né? Versículo 15, capítulo 11, versículo 15, quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também, olha, a palavra também vai se repetindo, como também sobre nós, ao princípio. Pedro quer dizer aqui, que só foi uma vez que caiu aquele fogo na igreja de Jerusalém, depois não caiu mais, como a nós no princípio, lá atrás, no primeiro dia, tá? Pedro está explicando para eles, aconteceu lá na casa do Cornélio, a mesma coisa que aconteceu lá no cenáculo, no capítulo 2 do livro de Atos, é isso que está acontecendo. Pedro foi bem claro, né? Ele entendeu, meus irmãos, que Deus fez com os gentios o mesmo que tinha feito com eles no capítulo 2. Olha lá, vamos ler de novo o versículo 15 e o versículo 16. Quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio, e lembrei-me do que disse Jesus: João certamente será batizado com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Ele faz a conclusão dele, disse, olha, eu vi o sinal. O sinal é o Espírito Santo. E o sinal visível do derramamento do Espírito Santo, ou eles expulsavam demônio, ou eles curavam alguém, e nesse caso não tinha demônio para ser expulsado, nem uma serpente para picar ninguém ali dentro, sobrava só um sinal. Qual sinal? O falar línguas. Pronto. Pedro disse, olha, eu fiz aquilo que Jesus Cristo mandou, eu acreditei que uma pessoa que não era da nossa nação pudesse ser salvo. E aí, versículo 17, né? Quem era eu então para que pudesse resistir a Deus? Irmãos, a palavra foi tão forte, a palavra foi tão firme, que no versículo 18, ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até aos gentios, Deus deu o quê? O arrependimento para a vida. Até os gentios podem ser salvos. Eu leio esse texto, eu não tenho dúvida nenhuma de que aquele falar em línguas era um sinal para os apóstolos, não era um sinal para quem falou. O problema é que as pessoas não leem a Bíblia capítulo por capítulo, versículo por versículo. Se é só da pessoa ler, olha, só da pessoa ler o capítulo 10 e o capítulo 11, não fica dúvida nenhuma. Eles não aceitavam a salvação dos gentios, precisou Deus
mostrar o sinal. E aí que Deus mostrou o sinal, pronto, e eles podem ser salvos, eles podem ser batizados. Então, quando você vê aquela balbúa toda numa igreja, chamando aquilo como manifestação, eu não acredito nisso, porque eu acredito na Bíblia, eu fico com a palavra de Deus. Por que Deus derramou o Espírito Santo sobre a casa do Cornélio? Não era por causa dos ouvintes da casa do Cornélio, era por causa dos irmãos da circuncisão. A mesma coisa aconteceu com os samaritanos. Os judeus convertidos não acreditavam que os samaritanos ou os gentios pudessem ser salvos. E a forma de Deus abrir os olhos deles era os sinais que o próprio Senhor Jesus mencionou em Marcos capítulo 16. Portanto, o derramado do Espírito Santo coletivamente, em algumas ocasiões no Novo Testamento, era um sinal para um judeu, tá? Incrédulo, ou para os judeus incrédulos, tá? A frase está formada errada, de que também outros povos podiam ser salvos. Agora, os judeus, eles têm a autenticidade vinda dos céus, de que os gentios também podem ser salvos. Final do versículo 18, na verdade, até aos gentios, Deus deu o arrependimento para a vida. Tá? Eu quero terminar o nosso estudo só mostrando algumas coisas que nós já vimos no capítulo 2. Por exemplo, quando o Espírito Santo vem morar numa pessoa, quando é que vem? Quando você vai lá numa igreja, alguém coloca a mão na tua cabeça? Não. Quando alguém fica gritando, pulando? Não. Quando é que o Espírito Santo vem habitar, né? Olha lá, quando eles receberam a palavra, não é uma bênção meritória, mas o cumprimento da promessa feita para Jesus. Pula mais uma aí, meu filho, né? Recebemos o Espírito Santo quando? Quando cremos em Jesus. Pedro fala isso no capítulo 11, né? Olha lá, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido, tá? Quando é que uma pessoa recebe o Espírito Santo? Quando ela crê em Jesus. Então, no dia que você creu em Jesus, você recebeu o Espírito Santo. Já pensou vir o Pai e o Filho morar e o Espírito Santo ficar esperando do lado de fora? Esquisito, né? Isso que é um negócio mais estranho. O Pai e o Filho chamam, vem Espírito. Não vou não, né? Não vou não, porque né, essa pessoa não merece, essa pessoa não é muito espiritual, essa pessoa não foi batizada ainda e tal. Ô gente, quando você creu em Jesus, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. E como é que eu sei disso? Porque Deus ensina na Bíblia, eu não estou inventando nada. Está aqui, olha, Paulo ele explica o recebimento imediato do Espírito Santo aos que creem em Jesus. Em quem, pois, estais? Em Cristo, tá? Ele estava falando de Jesus. Depois que ouviste a palavra da verdade, você já ouviu a palavra da verdade? O que é a palavra da verdade? Que Jesus Cristo salva, que Jesus morreu para te salvar. Essa é a palavra da verdade. E aí então, ele continua, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, tendo crido em Jesus, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Quando você entregou sua vida para Jesus, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Amém?